Pois é, nós vamos para a oração mais importante, que seriam as orações adjetivas. A oração adjetiva é aquela iniciada por um pronome relativo. Vamos entender essa aqui. Eu tenho dois verbos, o é e o chegará. Esses dois verbos determinam duas orações. Cuidado, aqui está fácil, mas as orações elas serão divididas da seguinte forma. Eu sei que o que é meu elemento de ligação, eu vou ter uma divisão antes do que e a outra depois de dentista. Como que eu sei isso? Pelo bom senso. Eu sei que aqui eu tenho duas informações. A sua namorada chegará hoje e que a dentista é a segunda. Você concorda que esse período é composto por subordinação? Afinal de contas, eu não posso colocar a sua namorada, ponto. Que é dentista, ponto. Não tem lógica. Se o período é composto por subordinação, eu tenho uma oração que é principal e a outra que é subordinada. Ora, a minha oração principal é a sua namorada chegará hoje. Primeiro que nessa estrutura ela tem sentido completo. Segundo que nós combinamos que a conjunção, o elemento de ligação estará sempre na subordinada. Eu sei que essa oração é subordinada e depende da anterior. O nome já foi aí correndo. Quer ver que nós vamos pegar isso aqui bonitinho? É oração porque tem verbo. Subordinada porque tem um elemento de ligação. Adjetiva, gente, porque especifica namorada. Eu estou dizendo que é dentista é uma informação sobre namorada. Namorada é um substantivo. A palavra que especifica um substantivo é um adjetivo. Mas isso não é uma palavra, é uma oração. Oração subordinada adjetiva. Agora eu quero que você grave isso no seu coração. Se ela está entre vírgulas, ela é considerada na gramática explicativa, informação acessória, informação a mais. É como se eu dissesse, a sua namorada chegará hoje. Aliás, ela é dentista. Isso é tratado pelo autor da frase como uma informação acessória. Queria chamar a atenção de vocês uma outra coisa aqui. Esse quezinho aí, ele não é chamado de conjunção, não. Ele é chamado de pronome relativo. Professor, não é a mesma coisa, não? Não é, não. Eu acabei de dizer para vocês que a conjunção não exerce função sintática, que a conjunção só liga orações. O pronome relativo, além de ligar orações, ele substitui um termo antecedente. Ele exerce função na frase. Eu sei aí que esse que é pronome relativo, ele refere-se à namorada, ele substitui namorada e ele é sujeito na oração em que ele se encontra. Vou devagarinho. Apertei a tecla SAP. A sua namorada chegará hoje? Ponto. A sua namorada é dentista. Veja que a sua namorada é sujeito do é. Se o pronome relativo substitui a namorada, ele também será sujeito do é dentista. Quero que vocês saibam de uma coisa. Se eu tenho pronome relativo, significa ter a presença de uma oração adjetiva. Se essa oração adjetiva estiver entre vírgulas, ela é considerada explicativa, termo acessório. Como se eu dissesse, a sua namorada chegará hoje. Aliás, ela é dentista. Eu só trouxe uma informação a mais ao texto. Acontece que se eu pegasse essa mesma frase, esse mesmo período e retirasse a vírgula, para a gramática, de uma forma básica, geral, haveria uma alteração de sentido. Eu sei que eu tenho dois verbos, eu sei que eu tenho um elemento de ligação chamado pronome relativo, a sua namorada, a qual é dentista, chegará hoje. E eu sei que eu dividirei as orações aqui. Não sei se vocês estão se lembrando, mas o pronome relativo, a estratégia para saber se é de fato o pronome relativo, seria a seguinte. Pronome relativo substitui o antecedente, quer ver? A sua namorada chegará hoje, a sua namorada é dentista. Deu certo? Esse que substitui namorada. Algumas pessoas gostam de usar uma outra estratégia. Substituir o que por o qual. Tudo bem. Toda vez que o que tiver valor de o, qual, os, quais, a, qual, as, quais, ele será de fato um pronome relativo. Daí eu vou dizer para vocês que essa oração é uma oração subordinada adjetiva. Se tem pronome relativo, ela é adjetiva. Mas se eu retirei a vírgula, ela deixa de ser explicativa e passa a ser restritiva.
como se eu estivesse dizendo: de todas as suas namoradas, apenas a que é a dentista chegará hoje. Isso já não é uma informação acessória mais, porque eu estou particularizando dentro do grupo de namoradas que você tem, aquela que é dentista chegará hoje. Concordo que a gente pode discutir isso, mas para a prova você vai levar a seguinte informação. Dentro dessa construção, se tiver um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Eu sei o contexto do pronome relativo. Ele substitui um antecedente relacionando duas orações. Tá certo? A oração que ele introduz é uma oração adjetiva. Se esse pronome relativo for virgulado, ela vai ser chamada de oração adjetiva explicativa. Se não for virgulado, ela vai se chamar oração adjetiva restritiva. Ou seja, a sua namorada, vírgula, que é dentista, vírgula, chegará hoje, você tem uma namorada só. Ela vai chegar hoje. Aliás, ela é dentista. A sua namorada que é dentista chegará hoje. De todas as namoradas que você tem, apenas a que é dentista chegará hoje. Na restrição, isso não é uma informação acessória, porque imagine só, se você tem 5 namoradas, a Joana, a Paula, a Marcela, a Júlia e a Juliana, Paula, Marcela, Júlia e Fernanda, só a Fernanda que chegou. Se eu não restringir, pode ser até que alguém troque o nome, não é? Essa que seria a diferença. Se cair na sua prova assim, a supressão da vírgula provoca alteração semântica em? Provoca. Se você reconhecer um pronome relativo, você reconheceu uma oração adjetiva. Se ela tiver entre vírgulas, é explicativa. Se você retirar a vírgula, ela vira restritiva. Isso para a prova será alteração semântica. Tranquilo demais, não é? Resumindo, trocou a oração por isso, oração substantiva. A conjunção que introduz a oração substantiva, conjunção integrante. Tem pronome relativo? Oração adjetiva. Entre vírgulas, explicativa, informação acessória. Sem vírgula, restritiva, informação necessária.